Olá, amigos da Avante, tudo bem? Vamos conversar sobre a medida provisória número 936, que foi publicada no Diário Oficial de ontem, dia 1º de abril, e que trata especificamente sobre 3 temas. É engraçado que quando a gente consegue estudar e aprender sobre uma MP, no dia seguinte já sai outra MP todos os dias e faz parte do nosso trabalho, faz parte deste momento do trabalho do profissional de DP, do profissional da área trabalhista, a acompanhar todas essas mudanças. Então vamos lá. Do que trata a MP 936? 3 coisas basicamente. Ela trata sobre a redução da carga horária e também da redução do salário proporcionalmente à redução dessa carga horária. Então ela vai regulamentar como isso vai funcionar, como eu vou poder reduzir a jornada de trabalho e proporcionalmente os salários dos empregados da minha empresa. Ela vai trazer também a regulamentação da suspensão do contrato de trabalho dos empregados e ela vai trazer um benefício, que é o benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Esse benefício vai ser pago pelo governo federal para os empregados que tiveram essas 2 medidas, a suspensão do contrato ou a redução da sua jornada de trabalho e seu salário. Esse benefício é para justamente dar uma renda para esses empregados que terão implementadas essas medidas, legal? Nós preparamos aqui um material com os principais pontos da medida provisória, e aí eu vou com você acompanhando esse material. Esse material também vai estar em texto corrido no nosso site. Se você acessar o link que nós colocamos aqui na descrição do vídeo, você vai ter acesso a esse material em texto, né, todo o texto corrido, onde nós colocamos aí, tentamos dar uma decifrada na MP. Porque a MP, embora até tenha um texto bacana, até tenha um texto muito claro, se comparado com outras leis que nós tivemos e outras MPs, inclusive, essa MP tem um texto bastante claro, ela traz uma informação, aí depois ela coloca uma outra informação que era complementar àquela lá de cima, ela acaba trazendo numa ordem não tão fácil de entender, não tão didática. Então nós elaboramos o material para ficar numa sequência mais didática, numa sequência mais lógica, para podermos compreender melhor a MP 936. Bacana? Vamos a ele então, vamos lá. Então vamos lá, como eu comentei, a medida provisória 936, ela se destina a implementar 3 medidas. O pagamento do benefício emergencial, então o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, é um nome um pouco grande, mas esse é o nome do benefício que está instituindo a MP. A redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, ela vai regulamentar como vai ser essa redução, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, olha só, qual que é a ideia da MP? É regulamentar a redução proporcional da jornada de trabalho e dos salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho, instituindo um benefício para que esses trabalhadores recebam durante esse período, durante o período de calamidade pública por conta da Covid-19. Então, institui o benefício justamente para aqueles trabalhadores que estarão expostos a essas medidas. Aí nós temos algumas observações importantes a serem feitas aqui. A primeira observação, as medidas de redução de jornada ou da suspensão do contrato, a MP ela sempre traz essas 2 medidas juntas, né? Tanto a redução da jornada de trabalho e do salário, como a suspensão do contrato, que são as 2 medidas que poderá fazer aí o empregador. Elas poderão ser estabelecidas por meio de acordo individual escrito. O que é um acordo individual? É aquele feito entre empregador e empregado, sem a participação do sindicato. Mas aí a MP coloca que para os trabalhadores que recebem até salário igual ou inferior a R$ 3.135. Então, quem recebe um salário no valor igual ou superior a R$ 3.135, isso corresponde a 3 salários mínimos, para esses trabalhadores, eu vou poder fazer um acordo individual, ou seja, empregado e empregador pactuam um acordo individual por escrito e estará valendo uma dessas 2 medidas. Da mesma forma, para quem recebe salário igual ou superior a R$ 12.202,12, isso representa 2 vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência, eu também poderei fazer esse acordo individual. Perceba que aqui eu coloco a mesma coisa que a medida provisória colocou. Então, quem recebe salário igual ou superior a R$ 12.202,12 tem que ter também diploma de nível superior, tem que ser portador de diploma de nível superior. Essa regra aqui é uma regra que inclusive já existe, é o parágrafo único do artigo 444 da CLT,
que dá uma liberdade maior de negociação para quem tem um salário superior a 2 vezes o teto de benefícios da Previdência e é portador de diploma de ensino superior. Para esses trabalhadores, já existe inclusive essa liberdade maior de negociação. Eles podem negociar nos mesmos termos do artigo 611 da CLT. E aí a MP está usando essa regra. Mas aqui, permita-me uma crítica. Por quê? Porque olha só, para esses dois casos eu vou ter o acordo individual. Para os demais casos, ou seja, quem recebe mais do que 3.135 e menos do que 12.202,12, eu vou precisar de convenção ou acordo coletivo, eu vou precisar de negociação coletiva. Meus amigos, vamos pensar comigo. Por que a legislação ela protela quem recebe até 12.202,12 e não tenha aí o diploma de ensino superior? Ela deixa que a negociação seja mais aberta para quem tem um salário maior. Para quem tem um salário no Brasil, 12 mil reais no Brasil é um salário elevado, não são todos os brasileiros que ganham, antes fosse, na verdade, ela deixa que essa negociação ela seja só para esse público, por entender justamente que esse público precisa de uma proteção menor. Da mesma forma, ele exige que ele tenha diploma de nível superior. E aqui a MP, ela mantém essa regra, mas ela também coloca essa regra para quem tem um salário de até 3.135 e não exige desse trabalhador mais simples o diploma de ensino superior. Então, assim, existe uma incoerência na regra. Quem ganha até 3 salários mínimos ou 2 vezes o teto da Previdência pode negociar com um acordo individual, empresa e empregador. Quem ganha entre esses dois valores precisa de negociação coletiva, precisa que o sindicato esteja ali intermediando esse acordo. Então existe uma pequena incoerência aqui, legal? Mas o fato e o que nós precisamos entender neste momento é isso. Até R$ 3.135 de salário, acordo individual por escrito, valor igual ou superior a 12.202,12 e tenha diploma de ensino superior, da mesma forma, acordo individual por escrito, e quem ganha entre esses valores, para poder adotar a redução da jornada e a suspensão do contrato, precisaremos de negociação coletiva. A MP coloca também a necessidade da comunicação ao Ministério do Trabalho. Essa comunicação ela deverá acontecer no prazo de 10 dias. 10 dias contados da data da celebração do acordo. Então, olha só, eu quero fazer uma dessas duas medidas com o meu empregado. Faço com ele através de acordo individual ou negociação coletiva, conforme o salário, conforme a faixa salarial, como nós acabamos de ver. E eu preciso comunicar ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias a contar da data que eu fiz esse acordo com ele. Bacana aqui? A primeira parcela do benefício será paga ao empregado no prazo de 30 dias. 30 dias contados da data da celebração do acordo, desde que a comunicação seja feita em 10 dias. Então, desde que seja respeitado o prazo de comunicação de 10 dias. Então, duas informações importantes que a gente tem que tirar desse comecinho de explicação aqui em relação à comunicação. Essa comunicação, ela tem que acontecer ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias a contar da celebração do acordo. Legal? E o funcionário, o empregado que vai ter o seu contrato suspenso ou vai ter a redução da jornada de trabalho e também a redução do salário, ele vai começar a receber o benefício de que trata esse MP, o benefício emergencial para a preservação do trabalho e da renda, no prazo de 30 dias a contar da celebração do acordo. E a MP ainda coloca que, caso o empregador não respeite o prazo de 10 dias para a comunicação ao Ministério da Economia, o benefício somente começará a ser pago para o empregado no prazo de 30 dias a contar da data que a comunicação foi realizada. Então, se o empregador não comunicar ao Ministério da Economia, o empregado só vai começar a receber o benefício que está instituindo a medida provisória no prazo de 30 dias a contar da comunicação. A comunicação que o empregador vai fazer, e dessa forma a comunicação tardia. E ainda coloca aqui o texto que, até que a informação seja enviada, o empregador deverá pagar os valores de salário de forma integral ao empregado. Então, coloquei o empregado, por exemplo, na suspensão do contrato de trabalho, não comuniquei ao Ministério da Economia. Enquanto eu não fazer essa comunicação, continuo pagando de maneira integral. Isso, claro, se eu passar do meu prazo de 10 dias.
pago o salário integral, recolho os encargos, inclusive, todos os encargos trabalhistas, previdenciários decorrentes do salário que estou pagando normalmente. Legal aqui? Eu sei que neste momento você está se perguntando, mas Rafael, como que eu vou fazer essa comunicação? É através do social? Vai ter um sistema próprio? Vai ter um site? O Ministério da Economia ainda fará um ato para disciplinar como será essa comunicação. Então, a transmissão da informação, nós precisamos ainda saber como ela será feita. Talvez seja, sim, para um evento que pode ser criado pelo social ou um evento que já existe, de repente a questão do afastamento do trabalhador, eles criem algum código para isso, ou não, de repente eles criam um outro sistema. Isso, então, ainda vai ser feito por um ato do Ministério da Economia. Teremos aí uma portaria, ou então uma instrução normativa, ou algo do gênero, para dizer como o empregador deve fazer essa comunicação, como o empregador deve proceder. E uma outra informação importante é que o recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego ao que o empregado vier a ter direito no futuro. Isso aqui é muito importante porque se discutiu muito nas últimas semanas que o benefício que o governo colocaria para os empregados que tivessem o seu contrato suspenso ou o seu salário reduzido, na verdade esse benefício seria uma antecipação do seguro-desemprego que o empregado receberia no futuro quando ele viesse a precisar desse seguro-desemprego. E aqui a medida provisória está dizendo que não. Está dizendo, como nós falamos na economia, que isso daqui é um dinheiro novo. O que é um dinheiro novo? Não é uma antecipação de um direito futuro. Não é uma antecipação de um direito futuro. Por exemplo, estou adiantando para você o 13º. É uma antecipação, não é um dinheiro novo. Esse é uma injeção monetária que o governo está fazendo na economia justamente para não desamparar os trabalhadores e, ao mesmo tempo, para ajudar as empresas nesse período tão importante. Então, é importante que se faça esse comentário, porque quando o governo toma uma medida que não está no caminho certo, a gente sempre faz a crítica. Na semana passada mesmo, na MP 927, eu fiz a crítica em relação à questão da suspensão que podia ficar sem qualquer tipo de salário, sem qualquer tipo de compensação financeira. Essa medida foi corrigida agora. E agora a gente tem que fazer o elogio também. O governo está agindo no sentido correto. Então agora sim andou no sentido correto e aí temos que ser imparcial. Cabe aqui o elogio porque foi uma boa medida. Está amparando o trabalhador e ao mesmo tempo ajudando a empresa, porque a empresa que tivesse que pagar os salários sem estar funcionando, essa empresa, principalmente as pequenas, elas poderiam quebrar. Aliás, aproveitando que eu falei aqui principalmente as pequenas, tudo que eu estou falando aqui com vocês são medidas que podem ser adotadas por qualquer tipo de empresa. Professor, eu sou do simples, eu não sou do simples, eu sou do lucro real, eu sou do lucro presumido, não importa, qualquer tipo de empresa. A gente vai ver daqui a pouco que existe sim uma peculiaridade de acordo com a receita bruta que a empresa teve em 2019, ela vai ter uma outra obrigação, mas qualquer tipo de empresa pode adotar essas regras, essas medidas que estamos vendo aqui. Vamos falar do valor do benefício. O valor do benefício terá como base o valor do seguro-desemprego, que teria direito o trabalhador. Então, esse benefício está sendo construído com base no valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito. Para os empregados que tiverem o contrato suspenso, lembre que são duas medidas, a suspensão do contrato ou a redução da jornada de trabalho e do salário. Então, para os empregados que tiverem o contrato suspenso, o benefício será equivalente a 100%. 100% do valor do seguro-desemprego. Tudo bem aqui? Então, se você teve o seu contrato de trabalho suspenso, você vai receber 100% do valor que seria devido de seguro-desemprego. Lembra que não é do valor do salário, é do valor do seguro-desemprego. O seguro-desemprego tem um cálculo próprio para isso e tem também um valor limite, né? Um teto de recebimento. Agora, existe uma exceção. Olha o que diz a MP. Exceto para os empregados de empresas que tenham receita bruta superior a 4.800.000 no ano de 2019, que receberão uma ajuda compensatória de 30% de seus empregadores, sendo o benefício no valor de 70% do valor do seguro-desemprego. Então, estamos falando aqui de um grande número de empresas. Toda empresa que faturou
mais do que 4.800.000 no ano de 2019, elas são obrigadas a pagar uma coisa que a MP está chamando aqui de ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória é no valor de 30% do salário do empregado. Todas as empresas que adotarem a suspensão do contrato de trabalho deverão pagar essa ajuda compensatória de 30%. Neste caso, o valor do benefício a ser recebido pelo empregado não é 100% do seguro-desemprego. O valor do benefício é 70% do valor do seguro-desemprego que seria devido a ele. Tudo bem aqui? Para os empregados que tiverem a redução da jornada e do salário, então a outra medida, a redução da jornada e do salário, o valor do benefício será calculado aplicando o percentual da redução sobre o valor do seguro-desemprego que seria devido. Nós vamos ver daqui a pouco que essa redução da jornada de trabalho e redução do salário, ela não é qualquer redução. É uma redução pré-fixada, que pode ser de 25%, pode ser de 50% ou pode ser de 70%. E aqui o que está dizendo a medida provisória, que neste caso o benefício ele vai ser justamente a aplicação do percentual de redução sobre o valor que seria devido de seguro-desemprego. Por exemplo, o empregado teve 25% do seu salário reduzido, então ele não vai receber todo o valor do seguro-desemprego, ele vai receber 25% do valor do seguro-desemprego. O empregado que teve 50% do seu salário reduzido, ele vai receber 50% do valor do seguro-desemprego. E a mesma coisa em relação aos 70%. Ainda colocamos aqui uma outra informação que está na MP, é que o benefício será concedido ao empregado independentemente de cumprimento de período aquisitivo do seguro-desemprego e do tempo de registro que tem na empresa. A gente sabe que para a concessão do seguro-desemprego são necessárias uma série de regras, uma série de requisitos. Esses requisitos, meus amigos, não estão sendo cobrados para a concessão desse benefício emergencial. A única coisa que esse benefício está atrelando ao seguro-desemprego é a questão do valor. Não está atrelando a questão do direito, não está atrelando a questão dos requisitos, não está atrelando a questão da parcela, não tem nada a ver. A única coisa, repito, que ele está atrelando ao seguro-desemprego é a questão do valor. Então ele está colocando o valor como base no valor do seguro-desemprego, ok? Seguindo, o benefício não será devido para os seguintes trabalhadores. Então, tem 4 tipos de trabalhadores aqui que nós precisamos ver que não será devido o benefício que está sendo instituído pela MP 936. Quais são esses trabalhadores? Os ocupantes de cargo ou emprego público, então cargo ou emprego público não será devido. Que estiverem em gozo do benefício de prestação continuada, o chamado BPC, que estiverem recebendo seguro-desemprego, então se já está recebendo seguro-desemprego, não vai ter direito a receber este benefício. E que estiverem em gozo de bolsa de qualificação profissional, de que trata a Lei 7998 de 90. É até um pouquinho descabida algumas colocações aqui, porque quem está recebendo seguro-desemprego não está desempregado, por exemplo. Logo, não vai ter a sua jornada diminuída porque não está trabalhando. Logo, não vai ter o seu contrato suspenso porque não tem contrato, está recebendo seguro-desemprego. Mas a MP fez questão de colocar aqui. Tudo bem? O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente um benefício para cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com a suspensão temporária do contrato de trabalho. Rafael, o que é isso? Simples. Vamos imaginar que você tem 2 empregos. E nos 2 empregos, o seu contrato foi suspenso. Opa! Você vai ter direito a receber um benefício para cada vínculo que você tem. Legal? Para cada vínculo que você tem em que o seu contrato de trabalho foi suspenso. Agora você me fala assim, Rafael, eu tenho 2 empregos, só que em apenas um deles o meu contrato foi suspenso. Legal, você vai receber esse benefício em relação a apenas ao emprego que o seu salário foi suspenso, que o seu contrato foi suspenso. No outro, continua trabalhando normalmente. Estou dando um exemplo aqui da suspensão do contrato de trabalho, mas é o mesmo exemplo para a redução proporcional da jornada e do salário. Nos 2 empregos eu tive uma redução de 50% do meu salário. Ótimo, vai receber um benefício de 50% para cada um dos vínculos que você tem. Para os trabalhadores intermitentes, isso aqui foi muito bacana que colocaram na MP,
porque nós conversávamos na Avante, inclusive, nessa semana, e conversava com outros colegas da área também, que falou-se muito, discutiu-se muito na mídia e também no governo em relação aos trabalhadores informais, em relação aos trabalhadores autônomos. Estamos tendo aqui esta MP para tratar especificamente dos empregados. Estão também havendo diversas medidas para proteger empresas. Mas até agora não se comentava nada em relação aos trabalhadores intermitentes. Aqueles que têm registro, eles são empregados. Porém, eles somente trabalham quando são convocados. Imagina que se uma empresa está fechada ou está tendo uma demanda muito baixa, ela não está convocando esse trabalhador. Logo, ele não está trabalhando. Esse trabalhador, ele não está dentro da MP 936, ou seja, ele não vai receber o benefício da MP 936. O que a MP 936 disse é que, para os trabalhadores intermitentes, caberá o recebimento do benefício emergencial de R$ 600 por 3 meses. Sabe aquele benefício emergencial de R$ 600 que está sendo bem discutido na mídia, aliás, que era de R$ 200 pelo governo, e aí na negociação com a Câmara, com o Congresso, passou para R$ 600? Esse benefício é que vai ter direito o trabalhador intermitente, legal? E aí a regra coloca aqui que não podendo ser este benefício cumulado com outro benefício emergencial e, neste caso, no caso do trabalhador intermitente, mesmo que o trabalhador tenha mais de um vínculo, será devido apenas um benefício emergencial de R$ 600. É bem comum que o trabalhador intermitente tenha 2, tenha 3, possa ter mais vínculos de emprego. Por quê? Porque ele vai ser convocado por uma empresa agora, pode ser que ele não seja mais convocado por ela tão cedo, então ele é convocado por outra. Se isso acontecer, ele tenha vários vínculos de emprego em que ele não tem essas convocações, o que vai acontecer aqui? Ele vai receber apenas um benefício emergencial. Legal? Então, o trabalhador intermitente vai receber benefício emergencial de R$ 600, não é o benefício da preservação do emprego e renda que nós estamos estudando aqui nessa MP, que foi instituído pela MP 936. Sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. Lembra que são duas medidas, suspensão e redução. Vamos falar agora especificamente sobre a redução proporcional da jornada e do salário. Ela deverá ser pactuada através de acordo individual escrito entre empregado e empregador. Lembra que existe a exceção, né? Mais de 3 salários mínimos, menos do que 2 vezes o teto da Previdência, precisa de negociação coletiva. Então, tem que ser negociado aqui, ele coloca em individual, mas nós sabemos que existe essa exceção à regra, respeitando o valor do salário hora recebido pelo empregado. Então, o empregado, ele não vai ter uma diminuição no seu valor do salário hora. Um exemplo, vamos pensar que o empregado tem um salário de R$ 1.760, R$ 1.760, e uma carga horária de 220 horas. Se você fizer uma conta, faz aí comigo, pega uma calculadora, faz também para ficar didático. 1.760 dividido por 220, por hora este empregado ganha R$ 8,00. R$ 8,00 é o seu salário hora. Tudo bem aqui? Imagine que o seu empregador vai diminuir a sua carga horária, a sua jornada de trabalho, pela metade. Ao invés de trabalhar 220, ele vai trabalhar 110 horas. Basta multiplicar 8 por 110. Vai receber este nosso empregado o valor de R$ 880. Legal? Então tem que ser respeitado o valor do salário hora recebido pelo empregado. O acordo poderá prever a redução da jornada e do salário por até 90 dias. Aqui uma informação importantíssima. Esse acordo não pode ser feito por 6 meses, não pode ser feito por 4 meses, por 120 dias. Ele vai ser feito por, no máximo, 90 dias. Esse aqui é o acordo da redução proporcional da jornada e do salário, no máximo 90 dias. Devendo ser encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos ao início de sua vigência. Empregado, vamos fazer aqui um acordo de redução da sua jornada de trabalho e do seu salário, e esse acordo vai começar a valer a partir da próxima segunda-feira. Hoje é quarta-feira, dia 2 de abril, na próxima segunda-feira, no próximo dia 6, vai começar a valer. Tudo bem? Tudo bem. Estou respeitando no mínimo 2 dias corridos para o início da vigência. Legal? E como eu comentei agora há pouco, a redução da jornada e do salário
exclusivamente será nos seguintes percentuais. Ou eu reduzo 25%, ou eu reduzo 50%, ou eu reduzo 70% da jornada dele. Não existe uma redução intermediária entre esses valores. Na verdade, lá no final da nossa aula aqui, lá no final da nossa conversa, eu vou até dizer que por negociação coletiva nós podemos ter a adoção de outros percentuais, mas aí tem que estar explícito na negociação coletiva, no acordo coletivo de trabalho ou na convenção coletiva de trabalho. Sobre a suspensão temporária do contrato, agora vamos falar da suspensão temporária do contrato. Durante o período de calamidade pública, o contrato de trabalho do empregado poderá ser suspenso temporariamente pelo prazo de 60 dias, podendo ser fracionado, então podendo este prazo ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias cada. Meus amigos, olha só, temos regras diferentes. Uma coisa é a suspensão do contrato de trabalho, a outra é a redução da jornada e do salário. Para a redução da jornada e do salário, nós tínhamos lá um prazo de 90 dias. Para a suspensão do contrato de trabalho, digamos que é algo um pouco mais grave, nós temos aqui um prazo de 60 dias, é um prazo menor. E eu posso, inclusive, fracionar este período. Eu tenho autorização para fracionar esse período, 2 períodos de 30. Suspendi por 30, o empregado voltou, precisei suspender de novo por 30, tudo bem, 2 períodos de 30, eu tenho no máximo 60 dias. A suspensão do contrato poderá ser pactuada através de acordo individual por escrito, encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos, da mesma forma que eu expliquei agora em relação à redução. Também preciso fazer isso com no mínimo 2 dias corridos de antecedência. E durante o período de suspensão do contrato, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador. Todos os benefícios concedidos pelo empregador. Então, assistência médica, odontológica, vale alimentação, todos os benefícios concedidos pelo empregador. Óbvio que aqui existe uma exceção, que é a exceção do vale transporte. O vale transporte, que é regido por uma lei própria, e a lei do vale transporte ela vai nos dizer que este é um benefício exclusivo para ser utilizado no deslocamento da residência do empregado para o seu trabalho e do trabalho para a residência. Então é para ir e voltar do trabalho. Amigos, se o contrato está suspenso, não tem esse deslocamento. Logo, não tem vale transporte. Tudo bem aqui? Então, para a suspensão do contrato de trabalho, eu posso entender que o vale transporte não é devido, porque a lei do vale transporte diz que ele é para ser utilizado exclusivamente para ir e voltar do trabalho. Qualquer concessão diferente disso é considerada equivocada pela própria lei do vale transporte. Os demais benefícios continuam sendo concedidos normalmente para o empregado. Gostaria de pedir desculpas antecipadas, porque hoje eu estou gravando esse vídeo, gravando essa conversa de casa. Vocês perceberam que eu não estou no escritório da Avante, não estou na sala da Avante. Então, peço desculpas antecipadas por possíveis problemas de áudio que possamos ter, qualquer interferência de cachorro latindo, furadeira do vizinho, não sei se dá para ouvir no vídeo, temos uma furadeira do vizinho neste momento, ou qualquer outro ruído, é justamente por essa questão de estar gravando de casa, também fazendo isolamento aí. Então hoje estou de home office, e aí o som ele pode ter qualquer interferência, lhe peço desculpas, tudo bem? Por essas interferências. Sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, continuando falando sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Se durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado mantiver atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por exemplo, por meio de teletrabalho, trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato. É claro, é óbvio, neste caso não pode haver fraude. Talvez a MP nem precisasse trazer um texto tão explícito, mas é bom que o traga, para deixar bem claro que isso aqui não pode gerar fraude. O empregado que for colocado em suspensão temporária do seu contrato, ele não pode trabalhar, é claro, uma coisa óbvia, mas a MP traz isso de maneira explícita, ele não pode trabalhar. Porque senão caracteriza fraude, e aí vai descaracterizar a suspensão temporária. E quando eu falo não pode trabalhar na empresa,
Não pode trabalhar home office, não pode trabalhar à distância, não pode trabalhar. O seu contrato está suspenso. Suspenso, esse empregado não vai trabalhar. Legal aqui? Então, ficando sujeito o empregador ao pagamento da remuneração integral ao empregado, caso haja aí a descaracterização. Poxa, o empregado trabalhou nesse período? Descaracteriza a suspensão e o empregador deverá pagar o salário integral ao empregado, recolhendo os encargos respectivos e estando aí, inclusive, sujeito às penalidades previstas na lei e possíveis sanções previstas em instrumento coletivo. Observação. Poderão ser adotadas as duas medidas com o mesmo empregado. Rafael, duas medidas? Sim, a redução da jornada e do salário e a suspensão contratual. Posso fazer as duas? Sim, mas claro, não ao mesmo tempo, né? Pode fazer as duas, uma depois da outra. Mas neste caso, olha, desde que o período máximo destas medidas não ultrapasse 90 dias. Então, neste caso, meus amigos, não é assim, 90 dias em um e 60 dias no outro. Não é assim. É as duas juntas, no máximo 90 dias. Pode acontecer. De repente, num primeiro momento, o empregador suspende o contrato de trabalho do empregado. Sei lá, ele suspende por 60 dias. Ele utiliza aqui a regra da suspensão por 60 dias. Passou esses 60 dias, a economia começa a melhorar, a gente não sabe como é que vai ser, tomara, se Deus quiser que daqui a 60 dias tenhamos uma situação muito melhor, ele volta a trabalhar, mas a empresa ainda não está rodando na mesma velocidade de antigamente. Então o empregador coloca o empregado aí num período de diminuição da sua carga horária, reduz a carga horária original. Ele pode? Pode. Mesmo já tendo suspendendo o contrato de trabalho do empregado? Pode sim. Só que neste caso, se nós contarmos o período das duas medidas, não pode ultrapassar os 90 dias. Então, no meu exemplo, que eu já suspendi o contrato por 60, se eu for utilizar a medida de redução, eu só posso utilizar por mais 30 dias. Legal? Bacana, regra importante também colocada aí de proteção pela MP. A MP criou um negócio chamado ajuda compensatória mensal. A empresa que tiver auferido no ano calendário de 2019 receita bruta superior a 4.800.000 deverá pagar ao empregado durante o período de suspensão contratual uma ajuda compensatória mensal equivalente a 30% do seu salário. Amigos, todas as empresas que faturarem em 2019 mais do que 4.800.000 ao mês, ao ano, perdão, claro, tem que ser ao ano, né? 4.800.000 ao ano, do ano de 2019, elas devem pagar obrigatoriamente a ajuda compensatória mensal no valor equivalente a 30% do valor do salário do empregado. É obrigatório, obrigatório. As empresas que faturaram menos do que esse valor, elas não são obrigadas. Mas as que faturaram mais, elas são obrigadas a pagar esses 30%. Eu já tinha até comentado um pouco antes. Comento aqui também que as demais empresas também poderão pagar a seus empregados essa ajuda compensatória, o valor da ajuda compensatória mensal, que deverá ser definido através do acordo individual ou negociação coletiva. Então, para quem não é obrigado a pagar essa ajuda, pode fazer o pagamento, mas tem que estipular o valor através de acordo individual, empregado e empresa, ou acordo ou convenção coletiva, né? Então, ou negociação coletiva. Não tem problema nenhum. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda poderá ser cumulado com o pagamento da ajuda compensatória mensal. Claro, a própria MP diz que pode pagar, então ele pode ser cumulado. Não tem problema nenhum. E olha que bacana. A ajuda compensatória mensal terá natureza indenizatória. Não tem natureza salarial. O que isso quer dizer? Que ela não vai integrar para a base do IR, não vai integrar para a base do INSS e também não vai integrar para a base do FGTS, do FIGETS, meus amigos. Aluno Avante sabe do FIGETS, então coloca aí, deixa nos comentários aí, aluno Avante, lembra da história do FIGETS? Não vai aqui nem incidir para a base do IR, nem INSS, nem para a base do FGTS. Não integra a remuneração do empregado. Estamos falando aqui de uma verba de natureza indenizatória. Tudo bem? Eu sei que é um assunto novo e tudo isso que a gente está conversando aqui, e por isso, justamente, eu estou tentando fazer da maneira mais didática possível,
repetindo alguns pontos aqui que podem, de repente, demorar um pouquinho mais para assimilar. Estou indo bem devagar para que a gente consiga assimilar e entender isso daqui da maneira mais didática possível, da melhor maneira possível. Peguei esse texto hoje de manhã, dei uma lida, não consegui, infelizmente, colocar esse vídeo no ar antes, mas agora estamos colocando aí e tentando fazer aqui da maneira mais detalhada e da maneira mais didática possível, para que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo consiga entender aqui tudo que está sendo colocado por essa importantíssima MP. Vamos falar da garantia de emprego. Essa daqui é uma coisa óbvia, porque se o programa é um programa de preservação do emprego e renda, não adiantaria o empregador colocar o empregado numa dessas medidas, na redução ou na suspensão do contrato, e poder demitir esse empregado. Então, a medida provisória ela vai dizer que o empregado não poderá ser demitido durante o período acordado para a suspensão contratual ou para a redução da jornada e do salário. Então, durante esse período, ele não pode ser desligado na empresa. E olha que legal, permanecendo com a garantia de emprego após o encerramento do acordo, pelo mesmo prazo acordado para a suspensão do contrato ou redução da jornada e do salário. Meus amigos, olha que coisa bacana. Terminou o período acordado, vamos dizer que eu coloquei o empregado no período de suspensão de 60 dias. Eu suspendi o contrato do empregado por 60 dias. Durante esse período, ele não pode ser demitido. Legal. Quando ele retornar, ele vai permanecer com a garantia de emprego. Por qual período? Por mais 60 dias. Pelo mesmo período que ele ficou suspenso. Então, isso daqui é muito bacana também. Porque está protegendo o emprego do cidadão, o emprego do trabalhador. Não só no período da suspensão, que era uma coisa óbvia, mas também um período posterior. Então significa dizer que a medida ela está realmente tentando proteger o emprego e a renda das pessoas neste período. Eu sei que muita gente já até me disse que, poxa, mas o valor pode não ser suficiente para quem ganha o valor superior ao teto do benefício do seguro-desemprego. Mas, meus amigos, é a mesma coisa de quando o empregado fica desempregado. O empregado que perde seu emprego e vai dar entrada no seguro-desemprego, eu já comentei aqui, existe um teto. O teto do seguro-desemprego é de 1.800, depois eu até confirmo o valor, 1.800, vou colocar nos comentários, agora me foge de cabeça o valor do seguro-desemprego exato, coloco nos comentários, não, coloco na descrição do vídeo o valor exato do teto do seguro-desemprego, mas está na faixa aí de 1.800 e alguma coisa. Quem recebe R$5.000 de salário e perde o seu emprego, ele está sujeito a ter esse teto de 1.800 e alguma coisa, que dá uma olhada aí na descrição do vídeo que vai estar, 1.800 e alguma coisa, que é o valor máximo do seguro-desemprego. É a mesma coisa aqui deste benefício. Ele visa tutelar aquele trabalhador que tem, obviamente, uma renda menor. Tudo bem aqui? Legal? Para fechar, negociação coletiva. As medidas de suspensão do contrato e redução da jornada e do salário poderão ser estabelecidas através de negociação coletiva. Já até comentei isso aqui durante a nossa conversa. Inclusive, olha só, podendo inclusive a negociação coletiva observar percentuais diferenciados para a redução da jornada e do salário. Não precisam ser lá os 25%, 50% ou 70%. Pode ser percentual diferenciado, mas aí eu preciso ter negociação coletiva, exatamente como está dizendo o texto aqui. As convenções dos acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente poderão ser renegociados para a adequação de seus termos no prazo de 10 dias corridos, contados da data de publicação desta medida provisória. Então, acordos e convenções coletivas que já estavam em vigor, eles podem ser negociados justamente para, de repente, colocar um percentual diferenciado aqui nessa questão da redução. Podem ser renegociados para, por exemplo, colocar algum tipo de sanção, alguma medida que possa penalizar o empregador que descumprir a medida provisória 936. Enfim, só tem que observar o prazo. O prazo são 10 dias corridos a contar da data da publicação da MP. Lembra que essa MP foi publicada ontem, dia 1º de abril. Então, 1º de abril, ontem foi publicada a MP, e aí as convenções coletivas, os sindicatos, têm 10 dias corridos para fazer essa renegociação. Os acordos individuais
para a suspensão do contrato ou redução da jornada / salário deverão ser comunicados ao Sindicato dos Trabalhadores no prazo de 10 dias corridos, contado da data de celebração do acordo. Amigos, então, para fechar nossa conversa, essa informação que eu li agora ela é super importante. Mesmo quando eu celebrei esse acordo através de acordo individual, celebrei o acordo de redução ou suspensão do contrato através de acordo individual, eu preciso comunicar ao Sindicato dos Trabalhadores no prazo de 10 dias. Eu vou comunicar o Ministério da Economia, através inclusive de um canal que a gente ainda vai descobrir, porque a própria MP falou, né, a gente leu isso, que será feito um ato no Ministério da Economia para dizer qual vai ser o canal de comunicação, e eu preciso comunicar o Sindicato dos Trabalhadores dentro do prazo de 10 dias. Essa forma de comunicação do Ministério da Economia, assim que ela for divulgada, nós aqui da Avante ou faremos um vídeo, ou, se for alguma coisa simples, nós colocaremos nas redes sociais. Então não deixe de acompanhar a Avante no Instagram, não deixe de acompanhar a Avante também no Facebook. Nós vamos colocar ou aqui, dependendo do que for, ou faremos apenas um post, uma postagem aí nas redes sociais, legal? Se esse vídeo ajudou a esclarecer um pouquinho sobre a nova medida provisória, não deixa de dar um like no vídeo, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de compartilhar esse vídeo também com outros profissionais da área. Isso aqui é uma informação de extrema relevância, extrema importância, e este é um momento que todos nós profissionais da área trabalhista, sendo advogado ou sendo profissional da área de departamento pessoal, precisamos conhecer a legislação, estar muito atentos a toda e qualquer atualização que nós podemos ter. Além disso, este material, como eu comentei no comecinho da aula, ele estará disponível em texto corrido, então não dessa forma, né, mas em texto corrido, no site da Avante RH. Na descrição do vídeo tem um link aí para você acessar, então clica no link que você vai para o site da Avante onde tem o texto corrido. A MP basicamente é a fonte de tudo que eu coloquei aqui, mas a MP, como eu falei, ela não traz uma ordem muito didática, né, não é muito linear nas informações, e aqui eu tentei ser o mais linear possível. Outra coisa importante, coloquei também na descrição do vídeo o link para você acessar o texto na íntegra da MP. É o link do site do Planalto para você acessar na íntegra o texto da MP. Por que é tão importante? Todo profissional da área ele tem que saber ler a legislação. Então é muito importante para você, profissional trabalhista, na área de departamento pessoal, se for advogado, se for formado em direito, nem se fala, tem que saber, tem que conhecer, tem que ter o costume de ler a lei sempre. Então, dá uma lida na lei, tem uma série de coisinhas, detalhezinhos que a gente acabou não comentando aqui, até em razão do tempo, até em razão também para ficar uma coisa didática. Dá uma lida lá, porque você vai reforçar muito do que nós conversamos aqui e vai com certeza também adquirir aí novos conhecimentos. A gente se vê no próximo vídeo do Avante. Até mais, muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.